verso 25 ao verso 34. Leamos, diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Pode vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo iluminação ao Senhor. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de adorar, de te servir neste domingo à noite. Que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, iluminando o nosso entendimento, que nossa mente possa estar voltada nesse momento para a Tua Palavra. Fala conosco, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, entendimento da Tua Palavra, que possamos aplicar essas verdades em nossas vidas. Que não sejamos simplesmente ouvintes, mas operosos praticantes. Possamos observar a Tua lei, Pai, em busca de viver de forma digna daqueles que foram chamados para serem servos de Cristo. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, dizem que o mal do século atualmente é a depressão. No entanto, há quem discorde. Há psicólogos que dizem que, na verdade, o mal do século não é a depressão, e sim a ansiedade. Inclusive, uma das causas da depressão está aí, a ansiedade. E a ansiedade, ela tem sérios problemas, ou sérios efeitos. Seja a insônia, ela não deixa você dormir, seja o fato dela abaixar sua imunidade, você facilmente contrai doenças, seja o fato dela trazer várias dores no corpo, dores musculares, problemas no seu intestino. A ansiedade, ela tira ou diminui sua capacidade de concentração. Você está realmente tão ansiosa que você não consegue concentrar nas coisas que estão dentro de você. Ela faz com que você também fique mais irritado, irritabilidade. A ansiedade também faz com que você isole dos meios sociais. Você se isola das pessoas por causa dessas constantes preocupações. Além disso, há alguns psicólogos que até mencionam um tipo de ansiedade boa. Eles dizem que nem toda ansiedade é ruim. Essa ansiedade boa seria a ansiedade moderada. Por exemplo, quando você vai participar de uma partida de algum esporte, quando você vai fazer uma prova, quando você vai ter o seu primeiro encontro. Então esse é o tipo de ansiedade que é boa, porque ele te movimenta a ação, a fazer alguma coisa. Enquanto que a ausência total de ansiedade seria um tédio e você acabaria que não tendo vontade de fazer nada. No entanto, esse texto aqui que nós lemos, Jesus ele fala sobre a ansiedade e ele condena a ansiedade. E não essa ansiedade moderada que os psicólogos se referem. Jesus está falando aqui justamente dessa ansiedade onde a pessoa se vê tão preocupada quanto às suas necessidades, quanto aos problemas que surgem, na verdade, em sua própria mente, que ela acaba se esquecendo do próprio Deus e do cuidado do próprio Deus. É sobre essa ansiedade que Cristo fala. É sobre essa ansiedade que Cristo fala aqui nesse texto. E é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje com os irmãos. Sobre a nossa confiança em Deus. Acabou que o microfone está sem nada. Vejamos, meus irmãos. Na última mensagem que nós vimos nesse capítulo, nós vimos quando... Os microfones aqui não estão ajudando, mas dá para escutar. A última mensagem que nós vimos, no capítulo 6,
foi quando Jesus falou a respeito dos tesouros no céu e tesouros na terra. Nós refletimos sobre quais são as marcas de um coração que ama a Deus. Então a gente vê todo o raciocínio de Jesus a respeito de como o cristão deve se relacionar com as coisas desse mundo. Ele diz, no primeiro momento, nós vimos que nós não devemos procurar ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões roubam, arrombam e roubam. Mas a nossa preocupação deve sim acumular tesouros no céu. E nós vimos que esses tesouros no céu estão ligados a uma vida em Cristo, procurando fazer o bem, obedecer os mandamentos de Deus, acumular tesouros no céu, esse galardão, esse reconhecimento do próprio Deus. Jesus também alertou contra aqueles cujos olhos são maus, porque seus olhos estão em trevas, como ele disse, se a luz que ele diz são trevas, que grandes trevas serão. Porque algumas pessoas elas veem as coisas com malícia, e elas veem de forma como se seus olhos estivessem com trevas, com neblina, que os impedisse de enxergar claramente. Então elas olham para as coisas desse mundo, para o pecado, para as ofertas que o inimigo faz, para as ofertas do mundo, e isso para elas é atraente e agradável aos seus olhos. Elas veem ofertas de pecado e para elas isso é o bem. No entanto, aqueles que têm seus olhos iluminados, que têm olhos bons, eles conseguem discernir entre o bem e o mal, aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não é agradável, e aonde aqueles caminhos do mal vão levar no final ao juízo, à condenação. Nós vimos que quem tem bons olhos e quem consegue entender não é porque essa pessoa é melhor que os outros que não enxergam. Muito pelo contrário, a razão é porque o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, iluminou estes para que então eles pudessem compreender e enxergar essa glória de Cristo. Nós vimos, enquanto que algumas pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro, eles não viram Jesus como nada além de um filho de um carpinteiro, de um homem comum. No entanto, quando Pedro olha para Jesus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele enxerga o valor muito além da aparência. E Jesus diz: Simão, isso não veio de ti mesmo, mas foi revelado pelo próprio Deus. E por último, Jesus havia dito, no versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele se dedica a um e despreza o outro, ou ele ama um e aborrece o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O coração de vocês não pode estar dividido com outro senhor. Porque cada senhor, e a imagem de senhor de escravo, ele vai exigir, ele vai ter suas demandas em relação a você, ao seu tempo, à sua atenção, ao seu cuidado. Portanto, você tem que escolher, ou você serve um, ou serve outro, ou você serve o dinheiro, ou você serve Deus, ou você serve ao mundo, ao sistema desse mundo, à cultura desse mundo, ou você serve a Deus e aos mandamentos de Deus. Então ele diz: você não pode estar dividido, é uma decisão. Como alguns dizem por aí, se está em cima do muro, já é escolher estar com o inimigo. Então a gente vê aqui que Jesus, nesses versículos que nós estudamos na última lição, ou melhor, na última mensagem, ele deixou claro que o objetivo do cristão, o seu tesouro, a sua luz, o seu Senhor, a sua devoção, todas as suas faculdades, elas devem estar diretamente ligadas, redirecionadas ao próprio Deus. Não adianta você ficar dividido com as coisas desse mundo. Obviamente, o resultado natural disso é que se você está dividido, se seu coração está dividido, você não vai gerar frutos para o reino de Deus. E é interessante porque o Martin Lloyd Jones, falando sobre esse texto, ele até tem uma visão tripartida da alma, embora normalmente a nossa linha teológica veja o homem somente como em duas partes. Mas o Martin Lloyd Jones ele faz um comentário interessante, porque ele diz: olha, quando Jesus ele diz para não acumular tesouros, ele está falando ali de você dedicar a Deus todo o seu coração. Por isso que ele vai dizer: se tiver um tesouro, aí também estará o seu coração. E no segundo momento, quando ele fala dos olhos, ele vai dizer: agora a gente está falando da mente. Então, no primeiro momento, o coração, e agora a mente. Porque os olhos, eles veem, mas é a mente que interpreta e enxerga o mundo de acordo com a lente dos seus olhos. Então, se seus olhos forem bons, sua mente vai ver as coisas e vai entender as coisas como sendo boas. Enquanto que se seus olhos forem maus, sua mente vai interpretar aquilo de forma maliciosa e maldosa. Então ele diz: olha, primeiramente, o coração, a mente, e no terceiro momento, quando ele fala dos dois senhores, ele fala da vontade, a devoção interna, o desejo interno de servir
ao Senhor. Então ele diz, olha, Deus ele exige todo o seu ser na adoração. Então, quando nós entramos agora no texto de hoje, a partir do versículo 25, nós vamos observar que Jesus ele começa com uma conjunção que conecta aquilo que foi dito anteriormente. No verso 25 inicia, por isso, ou seja, ele está fazendo uma conclusão de tudo aquilo que ele havia dito antes. Ele disse, olha, que os tesouros de vocês estejam no céu, acumulem no céu, não na terra. E que os olhos de vocês sejam bons, porque se houver trevas em vocês, que grandes trevas serão. E que vocês não estejam divididos entre Deus e o dinheiro, entre Deus e qualquer outra divindade ou ídolo que você criar no seu coração. Portanto, então, a partir de agora, ele vai trazer suas conclusões a partir desse texto. E a mensagem que eu gostaria de refletir com os irmãos hoje é confiando na providência de Deus. Como podemos confiar na providência de Deus? E aqui Jesus ele nos traz pelo menos 3 razões, ou três formas de nós confiarmos na providência de Deus. E a primeira dela, como confiar na providência de Deus, é sabendo que Deus cuida de nós. Ele vai tratar isso aí a partir do verso 25. Ele diz, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então percebam aí que Jesus ele trata de necessidades básicas. Esse microfone está fazendo diferença nenhuma. Vou deixar ele baixar. Aquele está muito alto. Tá bom. Ele vai pregar assim mesmo. Então veja, Jesus ele está tratando de necessidades básicas. Comida e roupa. E a conclusão que ele tira disso tudo é, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos com as roupas que vocês usam, que vocês vão precisar usar. Então percebam aqui que a primeira razão que Cristo nos dá é que nós devemos confiar na providência de Deus. Tendo em vista que o nosso foco maior são os tesouros no céu, são as coisas celestes, então é natural que nós não nos preocupemos. E veja que isso é uma ordem de Jesus. Ele está dizendo, não andem ansiosos, não vivam se preocupando com essas coisas. E a primeira razão que ele traz aqui, nesse versículo 25, é que tem coisas que nós já possuímos e deveríamos já ser gratos por elas, quando na verdade nós focamos naquilo que nós ainda não temos. Interessante observar isso aí no versículo 25, porque se os irmãos observarem bem, vão perceber que essa pessoa ela está preocupada com o que ela vai comer, o que ela vai beber no outro dia. O que dá a entender que ela tem hoje o que vestir, mas a preocupação dela é com o amanhã. É com o amanhã. E Jesus ele traz aqui uma construção de valores, como se fosse uma hierarquia de coisas importantes. A primeira que ele diz, no verso 25, é: não é a vida mais do que o alimento? Como se eles dissessem, olha, você está preocupado porque você não tem um alimento. No entanto, você tem a vida que é muito mais importante que o alimento. Você tem a vida que é muito mais importante que o alimento. Então, por que você está preocupado? O raciocínio de Cristo, como se estivesse aqui nas entrelinhas, é o seguinte: se Deus te deu a vida, será que Ele não vai te dar as condições necessárias para manter essa vida? Se Ele já deu o mais difícil que a vida. Se eu perguntasse aqui para vocês topariam passar uma semana indo para os melhores restaurantes, comendo as comidas dos melhores restaurantes, com os melhores masterchefs, as comidas mais caras? Você tem uma semana para aproveitar, para saborear os melhores alimentos. No entanto, você só tem uma semana. Depois disso, vocês vão ter que morrer. Vocês trocariam a vida de vocês pelos melhores alimentos durante uma semana? Ninguém trocaria. Por quê? Porque a nossa vida vale mais que o alimento. É isso que Jesus está dizendo. A sua vida vale muito mais que o alimento. Se Ele está te dando a vida, Ele vai garantir que você viva. Ele vai te dar o necessário para te sustentar e te manter. Ele não já te deu a vida, que é o maior, o mais difícil. E Ele então traz outro exemplo aí, quando Ele diz: e o corpo, mais do que as vestes, não é o corpo mais valioso do que as roupas que você usa? Porque você está tão preocupado, não tenho essa roupa para
aquela festa, para aquele lugar, mas você já tem o corpo, você tem a saúde, que é muito mais valioso que essas roupas. E eu poderia novamente perguntar, você trocaria um braço seu ou um olho seu se você tivesse acesso às melhores roupas do mundo? Ou você prefere ter seus olhos e seus braços completos usando roupas simples? Jesus está mostrando, o seu corpo vale muito mais que essas roupas. Isso é muito mais valioso. É como se ele dissesse justamente isso. Então, se o Pai está garantindo para você isso é essencial, que é a vida e o corpo, então não se preocupe, certamente Ele vai trazer essas outras coisas que vocês necessitam. Deus vê e Ele sabe disso. Mas agora Jesus ele vai trazer o argumento. Ele vai dizer, olha, vocês querem que eu prove para vocês isso, que de fato Deus cuida de vocês, e vocês querem que eu prove que de fato vocês não precisam se preocupar com essas coisas, viverem ansiosos? Então ele vai trazer duas imagens aqui. E é até importante frisar aqui o seguinte, que a ansiedade, ela é uma preocupação ou a antecipação de algo que ainda não aconteceu. É você sofrer por algo que não aconteceu. Isso é ansiedade. Você está prevendo uma situação que vai acontecer amanhã, daqui a 3 dias, daqui a uma semana, e você começa a supor, não vai dar certo, isso vai acontecer, isso, tal pessoa sofrer isso, aquilo. Você começa a criar cenários na sua cabeça e você começa a sofrer com algo que nem sequer aconteceu e que talvez nem sequer vai acontecer. Você está criando uma realidade dentro da sua própria cabeça, está sofrendo por ela, e literalmente isso afeta o seu corpo, como nós vimos aqui no início. Isso afeta a sua mente, afeta a sua saúde, mas é algo que não existe, você criou na sua mente. Como disse até o pastor lá das Graças, a gente foi lá na segunda-feira, e ele disse preocupação, pré-ocupação. É você se pré-ocupar com algo que ainda não aconteceu. Isso acaba com você, isso vai lhe destruindo aos poucos. E aqui Jesus ele traz alguns argumentos. Vejamos aí então que no versículo 36 ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então a primeira imagem que Jesus traz é das aves. E observem os verbos que ele utiliza. Ele diz, olha, elas não semeiam, elas não plantam, elas não marcam a terra para semear o seu alimento. Elas não se dão esse trabalho. Quem faz isso são os homens. E ele diz, elas também não colhem, elas não têm esse trabalho da colheita, contar os dias, os meses do ano. Elas não fazem isso. Mas Deus vai lá e as sustenta. Apesar de elas não estarem fazendo nada. Percebam então que Jesus ele não dá um enfoque no trabalho do homem. Ele não diz, vocês estão ansiosos, então vamos no trabalho. Vocês estão questionando se vão ter algo para comer amanhã. Jesus poderia dizer, então vão em trabalho, vão empreender, vão estudar para um concurso. Observem, não estou dizendo aqui que Jesus não nos ensina a trabalhar e a estudar, nada disso. Mas o ponto aqui não é esse ponto que Jesus disse. Deus sustenta as suas criaturas, mesmo quando elas não fazem nada. Mesmo quando elas não fazem nada para merecer. Ele ainda assim cuida delas. E se ele cuida dessas aves que não fazem nada, quanto mais de vocês que valem muito mais do que as aves. Ele está relembrando aqui o princípio da criação. Salmo capítulo 2 demonstra que o homem é a coroa da criação. Deus colocou o ser humano acima de todos os animais. Lá em Gênesis ele diz, tudo isso lhes dou como um alimento. Vocês terão domínio sobre todos os seres da terra. Ele está dizendo, se ele cuida até desses pequenos, quanto mais de nós, que fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Então, esse é o primeiro exemplo. E em Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, é interessante a gente observar, porque Salomão diz o seguinte: há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 5 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. O que é que Salomão está lembrando? Ele está dizendo, todo bem vem de Deus. Não só os bens que você possui, as riquezas que você possui, mas a capacidade de desfrutar desses bens. Salomão então está lembrando de algo muito mais valioso que o próprio alimento, que a própria comida. É a felicidade com
prazer que há na vida de desfrutar e aproveitar dessas coisas. Porque você pode ser rico, você pode ter as melhores roupas, você pode ter isso tudo e não ter a alegria que vem de Deus. Não é à toa que nos países mais envolvidos é onde tem os maiores números de suicídios. Mas veja, o princípio aqui de Jesus é: Deus cuida de cada coisa, a ter essas pequenas aves, quanto mais de vocês, que são muito mais importantes do que elas. O ponto de Jesus então é que nós valemos muito mais que esses seres, e portanto Deus cuida de nós. E observem aí o verso 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ele nos lembra então da realidade nua e crua. Nós não temos poder de mudar a realidade, muito menos nos preocupando e ficando ansioso. Muito menos nos preocupando e ficando ansioso. Tem um filme que eu assisti há um tempo atrás, faz muitos anos, não me lembro do nome do filme. Eu sei que era de um rei que ficava lá na Ásia, não sei se era a China, mas esse reino, ele era governado por um rei, só que esse rei era uma criança. Mas apesar desse menino ser um rei, ele era muito sábio. E eu lembro que um exército muito poderoso na época ameaça que esse rei vai tomar o território. Eles já declararam guerra e vão invadir. Esse reino, ele ainda é meio, como podemos dizer, ele não tem desenvolvido ainda a sua tecnologia. Então é um reino onde as pessoas praticamente estão vivendo no mundo antigo. No entanto, esse país que ameaça entrar, ele já tem uma tecnologia avançada, com armas de guerra, as armas de fogo. E os habitantes desse reino sabem que não podem fazer nada para vencer. E apesar de estarem todos eles ansiosos, preocupados e apavoridos, um dos soldados, ele chega a ter um grito: como você consegue manter tanta calma, tanta tranquilidade diante dessa situação? Eles vão invadir a gente, eles vão acabar com a gente. Como você consegue ficar calmo? E aí o menino responde, o rei. Ele diz: olha, se a gente pode fazer alguma coisa, então nós vamos lá e fazemos. Mas se nós não podemos fazer nada, do que adianta se preocupar? Não vai mudar nada mesmo. Jesus está dizendo aqui: olha, a ansiedade de vocês não vai acrescentar um côvado à sua vida. Ou seja, você pode ficar tão preocupado, mas isso não vai fazer com que você viva mais do que aquilo que Deus determinou. Você pode ficar ansioso porque o mundo é mau, mas o mundo não vai deixar de ser mau porque você está ansioso. Você talvez fique muito ansioso porque você não gosta da sua aparência, e por isso ela vai mudar porque você está ansioso. Você talvez fique ansioso porque você é pobre e não tem os recursos necessários, mas isso vai lhe dar riqueza ao fato de você ficar ansioso? É claro que não. Jesus está lembrando: a ansiedade de vocês não ajuda em nada, então não fiquem ansiosos. Os filósofos estoicos, já na época de Cristo, eles já diziam: você não deve se preocupar com as coisas que você não tem controle, mas se preocupe com aquilo que você tem controle. Se está em seu poder mudar, vá lá e faça. Mas se está fora do seu controle, como no caso da morte, do que adianta lamentar, do que adianta ficar perturbado? Simplesmente aceite a realidade. Agora, os estoicos, eles não tinham a esperança do Deus que nós temos. Porque observem bem, eles diziam assim: não adianta se preocupar com o que você não tem controle. No entanto, nós podemos dizer: nosso Deus tem controle, até sobre as coisas que nós não temos controle. E Ele governa os animais, Ele cuida de cada um dos seus, quanto mais de nós. Então, para a gente, sempre tem consolo. Para a gente, sempre tem consolo. Então, até nas situações que a gente diz não tem controle, o estoico simplesmente diria: é uma certa realidade, mas nós podemos clamar a Deus que tem controle, pode mudar a nossa situação. E observem agora aqui no verso 28 ao 30, Jesus ele vai trazer outra ilustração para enfatizar mais ainda aquilo que ele está dizendo. No verso 28 ele diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eles não trabalham nem fiam. E agora, primeiro ele traz o exemplo dos passarinhos, e agora ele traz o exemplo dos lírios, que são flores, mato, erva, como ele vai chamar aqui. Ele diz: Deus cuida até das plantas. E vejam que ele faz uma comparação aí com Salomão. Ele diz: olha, em verdade eu vos digo, nem Salomão, o rei mais rico do mundo antigo, o homem que foi considerado o homem mais sábio do Antigo Testamento, hoje em dia, se a gente fizer uma comparação, é provável que o Salomão ele era mais rico que o próprio Elon Musk, que é o homem mais rico atualmente do mundo. Mas Jesus diz, e eu vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, no seu auge, se vestiu como qualquer daquelas flores. Porque Deus cuida daquelas flores. Enquanto que Salomão tem todos os recursos dos apetrechos, dos artistas, das costureiras,
as flores têm um recurso diretamente do próprio Deus que as veste. E Jesus diz: e se o Pai ele cuida e veste as flores, que hoje estão aí, mas logo em seguida serão jogadas no fogo, quanto mais ele não cuidará de vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então vejam, Jesus ele está apelando aqui para o cuidado de Deus por cada detalhe da criação. Mas irmãos, isso daqui é conhecido dentro da teologia como doutrina da providência. Deus ele não só criou o mundo, como ele governa o mundo e ele cuida de cada coisa que acontece no mundo. Até uma folha da árvore da lei que cair, pode ter certeza que isso não fugiu do desígnio de Deus. Não é como se Deus não soubesse disso ou não quisesse isso. Tudo é governado por ele e é determinado por ele. Vejam, no Salmo 104, a partir do verso 10, vejam como esse salmo é bonito e como ele relata e retrata esse cuidado de Deus com toda a sua criação. Parece até uma descrição aqui de um documentário, só que do ponto de vista divino. Salmo 104, a partir do verso 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu campo. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tem o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Observem bem, ele está relatando como Deus cuida de cada elemento da natureza, desde os grandes astros, o sol e a lua, até os rios, os animais do campo e até os filhotes dos leõezinhos. Observem bem, ele diz: os leõezinhos clamam a Deus por seu alimento, indicando que todo ser que vive é sustentado por Deus. Ainda no verso 23 diz, ou melhor, no verso 22, em vindo o sol, ele se recolhe e se abandona de seus covis. Sai o homem para o seu trabalho, para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, são nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres em conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para dele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam e lhes cortas a respiração. Morrem e voltam ao seu corpo. Envia o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. É disso que Jesus está lembrando aqui quando ele diz: gente, Deus ele cuida até das aves, daqueles pequenos passarinhos. Veja, na nossa vida nós estamos preocupados com tanta coisa, mas nós não nos preocupamos em sustentar a natureza. Quem aqui ajuda a Deus a manter vivos esses animais, a cuidar de cada árvore, de cada pé de fruta que existe por aí? Existe alguém que sustenta e cuida disso tudo, e é o próprio Deus. Jesus está dizendo: essas coisas todas são menores que vocês, são menos valiosas. No entanto, se Deus cuida delas, por que vocês acham que Ele não vai cuidar de vocês? Por que a preocupação? Por que a ansiedade constante para essas coisas? Jesus está então nos lembrando aqui de que Deus ele cuida dos seus. Ele não abandona, muito pelo contrário, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira razão para nós confiarmos em Deus é saber que Ele governa todas as coisas, que Ele cuida de todas as coisas, que Ele cuida de nós. E a segunda razão para confiar em Deus é porque sabemos que não somos gentios. E esse é o segundo argumento aqui de Jesus. Observe aí no texto, a partir do versículo 31. Ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Vejam então que Jesus, ele dá um exemplo aqui na prática, como é que a gente fica ansioso. Ele diz: olha, como é na prática que uma pessoa ela vive ansiosa? Ela fica simplesmente pensando
Como é que vai ser? Como é que vai ser da minha vida e agora? Como resolver a situação, esse problema? O que comeremos, o que vestiremos? O que beberemos? O que será de mim? E vejam, Jesus está dizendo, portanto, olha, já que vocês acabaram de perceber, provei para vocês que Deus cuida de todas as coisas, então, portanto, como consequência, vocês não têm que se preocupar com nada. Deus não sustenta todas as coisas, então Ele vai sustentar vocês. Então, portanto, não vivam ansiosos, não vivam preocupados, não vivam se perguntando o que será. Muito pelo contrário, confie em Deus e Ele vai prover. É assim quando nós somos crianças. A gente lembra que quando a gente é criança, às vezes os pais da gente estão passando por um momento apertado, o negócio está difícil, mas a gente fica preocupado quando é criança. Não está nem aí. Por quê? Porque a gente sabe de uma forma ou de outra que o alimento simples chega na mesa. Você não sabe que seus pais estão se matando, porque eles estão quebrando a cabeça. Mas você sabe que chega na mesa, então. Porque desde que você nasceu, o alimento chega na mesa, as vestes chegam no seu corpo, ainda que seus pais estejam trabalhando muito, você sabe. Novamente virá. Amanhã eu vou ter que comer, porque meus pais cuidam de mim, eles trabalham, eles me amam. Eu não preciso me preocupar com essas coisas, eu vou brincar e entender. Então a gente, quando criança, a gente não para pensar nessas coisas. Somente depois que a gente se torna adulto. E agora o nosso sustento, a nossa vida, vamos dizer assim, depende agora de nós. Temos que ser autorresponsáveis. Mas quando dependemos dos nossos pais, essas coisas não nos preocupam. Só depois que a gente cresce, a gente diz: pais, agora eu entendo o que é que eles estavam passando. Mas a criança confia no pai, que sabe do cuidado dele, de suas capacidades. Ela não precisa viver ansiosa. Jesus está dizendo: meus filhos, não vivam ansiosos, não vivam preocupados. Foi o texto que nós vimos aqui na liturgia, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de algumas coisas, não falo disso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não tem nada que deva levar vocês a ficarem ansiosos. Por quê? Porque é Deus que cuida de vocês. É Deus que cuida de vocês. Devemos ter consciência disso. Devemos ter confiança em Deus. Jesus então conclui aqui no verso 31, dando notíciazinha. E no verso 32 ele diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E esse é o ponto aqui que eu gostaria de frisar. Veja, Jesus ele associa pessoas que ficam constantemente preocupadas com os cuidados dessa vida, ele associa esse comportamento aos gentios. E quem são os gentios? São os povos que não conhecem a Deus. É quase como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão preocupados? Vocês são iguais aos pagãos aí, não conhecem a Deus. Vocês são iguais aos incrédulos que não têm esperança. Paulo vai relatar em 1 Coríntios 15 que os gregos eles diziam assim, eles tinham um ditado popular entre eles, que era o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso é uma perspectiva hedonista da vida. O que é hedonismo? É uma filosofia que diz que o propósito da vida é o prazer. A gente vai morrer um dia, então vamos aproveitar a vida antes da morte chegar. Vamos aproveitar tudo, vamos jogar os prazeres. Para a festa, o primeiro nos alegrar. Paulo está dizendo: os gentios que pensam assim, eles ficam com o propósito da vida deles, está ligado às coisas desse mundo e ao prazer, então é natural que eles se preocupem com a roupa, com a comida. Por quê? Porque essa é a finalidade deles, essa é a razão da felicidade deles. Jesus está dizendo: olha, vocês que vivem constantemente ansiosos, será que vocês não entendem que vocês não são gentios? Vocês têm um Deus, vocês têm um Pai que cuida de vocês? Então percebam a associação. Então, quando entendemos a nossa filiação, que somos filhos de Deus, aí sim nós não deveríamos nos preocupar com essas coisas. Eu até lembrei de uma história que aconteceu um tempo atrás, que foi quando o Dayan tinha ganhado um celular da nossa tia, e aí ela ia sair de casa de noite, era 6 horas da noite. Aí eu disse assim: Dayan, cuidado, o pessoal estão assaltando por aqui. Aí ela: cuidado, não vai acontecer nada. Aí a gente chegou ali no Guadalupe, perto do lado do parque, e aí eu estava andando um pouco na frente, ela atrás, quando menos espera, já tinha um cara aqui no pescoço dela querendo pegar o celular. E o outro estava na moto. Aí ela: moço, me solta aí, começou a gritaria. E aí eu bem calmo, olhando assim, para dar aí, aí eu olhando para ela da moto, e com a mão aqui, né, a vista me dá o celular. Aí daí eu dá o celular bem calmo. Aí ela pegou e deu o celular, o cara subiu na moto e foi embora. Daniel, por que tu não diz assim não, né? Aí eu fiz: tu acha que eu vou arriscar a tua vida por causa de um celular?
Se o homem tiver armado de verdade, não faz sentido você morrer por causa de um celular. Então, ao mesmo tempo que Jesus diz, olha, vocês têm algo tão valioso quanto a vida, e ela vale muito mais que o alimento, e o seu corpo vale muito mais que as roupas. Isso tudo vale muito mais que o celular. Vale muito mais que muitos objetos que a gente valoriza hoje em dia. Ao mesmo tempo, Jesus disse, olha, quem vive se preocupando com essas coisas constantemente é quem não conhece a Deus. Porque não tem a perspectiva da eternidade, não tem a perspectiva da salvação, não tem a confiança de que existe um Deus pessoal que cuida da vida dele, de cada área da sua vida. Então não faz sentido para essas pessoas, ou podemos dizer, ou melhor, isso justifica o fato de elas serem ansiosas, porque elas não têm pai que cuida delas. É natural então que uma criança que vive na rua e não tem pai fica preocupada, ela vai ter que dar um jeito de se manter. Mas uma criança que tem pai, e ainda mais um pai rico como o nosso, que é dono de tudo. E eu acho que tem um texto muito bom que retrata isso. O texto de Atos, capítulo 16, que é uma história muito interessante lá no capítulo 16. O apóstolo Paulo, junto com Silas, eles vão para uma cidade da Macedônia, da Europa, chamada Filipos. E ali eles vão evangelizar naquela cidade. Só que tem uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. E essa jovem, ela trazia lucro para os seus senhores. E toda vez que Paulo e Silas passavam, ela começava a falar: eis os homens de Deus, que trazem a notícia da salvação. Todo dia que eles passavam, essa jovem trazia essa mensagem. Então, em certo momento, o texto de Paulo ele fica tão incomodado que ele repreende em nome de Jesus, e o espírito sai da menina. Só que isso que o espírito é expulso, os donos dela ficam com tanta raiva de Paulo que eles vão chamar as autoridades romanas, vão chicotear Paulo e Silas publicamente e vão jogar eles no cárcere. E eu fico pensando, esses homens eles saíram da Ásia Menor, viajaram em várias cidades para pregar o evangelho na Europa. E agora que eles vão pregar o evangelho, o que acontece com eles? Eles são chicoteados, publicamente são jogados na prisão, no cárcere. O texto diz que eles são amarrados, acorrentados com uma espécie de tronco de touro. Eles estão lá no calabouço, na prisão, na escuridão, no desconforto, com as costas com certeza ardendo e o frio da noite ali batendo neles. E eles poderiam agora sim ficar ansiosos, reclamando: Senhor, o que será de nós amanhã? A gente veio para evangelizar e não só não ouviram a gente, como ainda prenderam a gente, escarneceram da gente, humilharam a gente. Porque nós comeremos amanhã, estamos presos aqui e as nossas roupas estão sujas, porque o texto vai dizer que eles foram praticamente espancados. Eles poderiam sim ter todo motivo agora para ficar ansiosos, preocupados: o que será de nós? O que será de nós? Mas o texto de Atos, a partir do versículo 27, ou melhor, já um pouquinho antes, vai relatar que eles começam a louvar a Deus, mesmo nessa dificuldade. E quando eles começam a louvar a Deus, o texto diz que todos os outros carcereiros estavam observando. Ou seja, os homens são humilhados, estão passando por essa dificuldade tão grande. Eles glorificam a Deus em meio à dificuldade. E então há um grande terremoto e as cadeias quebram, as correntes soltam. É um milagre ali de Deus. E aí, a partir do verso 27 vai dizer: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Porque na lei romana, se um soldado, um guarda, permitisse que o preso fugisse, ele era morto. Então percebam que na hora que o carcereiro ele vê tudo aberto, acabou de ter terremoto, ele pensa o quê? Os presos fugiram, agora vão me matar. Mas para não morrer, o que é que ele faz? Ele ia se suicidar. Porque talvez o império, quando fosse punir ele, torturasse ele antes de matar. Então ele já se prepara para se suicidar. Mas aí diz que Paulo, quando ele parar, versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, e todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava a grande alegria por terem crido em Deus. Observe então que Paulo e Silas eles não reclamaram, não ficaram ansiosos, e no final de tudo foi providência de Deus para que ele alcançasse aquele carcereiro, porque se ele não tivesse sido preso, aquele homem não ia se converter.
Percebam então que até às vezes as nossas ansiedades, ou seja, os problemas que surgem na nossa vida, eles são um meio em que Deus nos aperfeiçoa e nos utiliza para cumprir a vontade dele, o chamado dele. Portanto, até nas coisas ruins a gente não deveria ficar ansioso, porque Deus está trabalhando em tudo isso. E esse texto aqui ele deixa muito claro isso. Ou seja, o que é que nós vestiremos, o que é que nós comeremos? Sim, talvez falte, talvez você não tenha as melhores roupas, mas se daí, o que importa é que Deus está no controle e tudo isso no final vai cooperar para o bem desses que amam a Deus. Quando nós confiamos em Deus, então nós passamos a olhar as coisas da perspectiva dele, nos alinhamos à vontade dele e vemos mais claramente a ação dele em nossas próprias vidas. Enquanto que quando nós estamos insatisfeitos com a nossa realidade, a gente fica cego para aquilo que Deus está fazendo. Então vemos então que primeiro, confiamos em Deus porque Ele cuida de nós, assim como Ele cuida de toda a natureza. Segundo, nós não somos gentios, nós não somos órfãos, nós somos povo de Deus, portanto, não devemos agir como aqueles que não conhecem a Deus, que não creem na vida eterna, não creem no poder da providência de Deus. Somos povo de Deus. E por último, nós confiamos em Deus, sabendo que Deus nos dá o necessário quando buscamos o seu reino. É assim que ele conclui o verso 33 e verso 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A conclusão de Jesus, então, é que o reino de Deus, ele vem em primeiro lugar em nossas vidas. Percebam o seguinte: quando a gente fala de alimento, e a gente fala de veste, nós estamos falando de algo que é imediato para a nossa vida. É algo totalmente essencial, necessário. E vejam então que Jesus, ele de fato poderia dizer: olha, vocês estão precisando de alimento, vocês estão precisando de roupa, então vão trabalhar, vão se dedicar e consigam isso. Aí depois vocês se dedicam ao reino. Ele poderia dizer isso, porque é uma situação extrema. Obviamente eu não quero ser aqui um legalista, mas é importante observar o que Jesus está ensinando, porque as palavras de Jesus têm muito mais peso do que qualquer interpretação que eu possa dar. Porque muitas vezes a gente diz assim: não, mas, por exemplo, em relação ao domingo, eu pregou aqui no domingo passado falando sobre o dia do Senhor. Mas se for para trabalhar, então você pode faltar o domingo, certo? Mas observem que Jesus, ele coloca sempre o reino em primeiro lugar. Só que ele está colocando o reino em primeiro lugar diante de coisas essenciais para a vida, como alimento. Nós não estamos falando aqui de requintes da vida, de sei lá, eu preciso de um ar-condicionado, eu preciso de um ventilador, eu preciso de uma geladeira. Então, ele está falando de alimento, de algo que qualquer pessoa diria: isso é essencial para a minha vida. Então, eu vou priorizar isso, depois eu busco a Deus. Primeiro eu vou correr atrás do pão, para depois eu buscar a minha salvação. Mas Jesus, ele faz exatamente o oposto. Isso daqui a gente poderia dizer um evangelho radical. Ele diz: olha, vocês estão ansiosos com o que vão comer amanhã? Estão preocupados se vai ter alguma coisa para vestir amanhã? Pois bem, eu dizia o seguinte: busquem o reino de Deus. E agora vem uma promessa. Porque ele não disse: busquem o reino de Deus e morram de fome. Mas ele disse que todas essas coisas, elas vos serão acrescentadas. Ele está fundamentando aquilo que ele tinha acabado de dizer. Deus, ele cuida dos seus. Ele não cuida dos passarinhos, ele não cuida dos rios. Busquem o reino de Deus, porque foi para isso que ele veio, foi para isso que ele morreu. Não foi para dar para a gente um pão que perece. Não foi para dar para a gente esse peixe que logo depois de você comer, você sentirá fome no outro dia. Mas ele veio para dar o alimento que nos faz viver eternamente o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Então ele diz: eu não vim aqui para gastar meu tempo, minha vida e ser humilhado, para vocês ficarem excessivamente preocupados com as coisas daqui. Na verdade, quem faz isso está diminuindo muito a obra de Cristo. Ele veio para a gente entregar tudo a Ele. É confiar totalmente nele. Ele diz então, no versículo 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. No final, Jesus está dizendo: meus filhos, vocês não têm que se preocupar com o amanhã. O que vai ser de amanhã? O que acontecerá daqui a 5 anos da minha vida? Será que eu vou conseguir dar um emprego? Será que eu vou conseguir dar um curso? Será que eu vou conseguir família? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou ter saúde? O que vai acontecer comigo? Jesus está dizendo: vocês estão se preocupando com o dia de amanhã. Olhem para o hoje, olhem para aquilo que Deus já deu a vocês. Vocês não têm o que comer hoje, não têm o que vestir, vocês
Vocês não têm saúde? Deixe o amanhã para Deus. Cuide do hoje. Busquem o reino de Deus acima de todas as coisas. Busquem o reino de Deus acima de todas as coisas. Essa é a prioridade do cristão. E nunca se esqueçam da promessa vinculada. Porque ainda que você diga, mas se eu buscar o reino de Deus, como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver? Então você está chamando Deus de mentiroso, porque ele acabou de dizer que as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós vimos na última mensagem um homem que acumulou, que juntou de seus celeiros, e depois Deus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Para quem será? Deus, ele não vai aceitar as nossas justificativas. Mas isso, mas é rico. Veja uma ordem aqui que Jesus colocou: o reino de Deus acima de todas as coisas. Nem que você tenha que morrer pelo Evangelho, nem que você tenha que deixar tudo de lado. Por isso que ele disse: me seguir vai custar muitas coisas. É o negar-se a si mesmo que está na prática. O jovem rico recebeu esse convite: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres. Seus cuidados com esse mundo já eram. Se quiser me seguir, deixe de lado. Veio dar tudo e dê aos pobres. Ele abaixa a cabeça e vai embora. Mostrando assim onde é que estava o seu coração. Não estava no reino de Deus. O reino de Deus era segundo plano. É um lugar de entretenimento. Eu vou para a igreja, eu vou me divertir. Eu vou ler a Bíblia porque eu gosto de ler, eu acho interessante essas histórias. Não, mas abandonar, abdicar dos meus regalos, abdicar do meu conforto, não, confiar em Deus. Não vou tentar fazer do meu próprio jeito, eu vou dar o jeitinho brasileiro. Eu vou utilizar os meus recursos. Meus irmãos, Cristo, ele nos ensina aqui então que devemos confiar completamente em Ele. Ele está dizendo, desde o começo, os pássaros olhem para os lírios, aprendam com a natureza, e no final eu prometo a vocês: busquem o reino e eu vou prover tudo quanto vocês necessitam. Para concluir então, meus irmãos, esse texto, deixe-me trazer algumas aplicações para a nossa vida. Eu gostaria de trazer aqui 3 aplicações baseadas nesse texto. A primeira: diante da ansiedade e da preocupação, como é que nós encontramos paz em Deus? Como é que nós descansamos na prática? Porque é fácil falar, né? Difícil é fazer. Mas veja, o que aqui dentro do texto, Cristo já nos deu uma dica prática. Ele já nos mostrou um caminho prático de como vencer a ansiedade. Ele disse: observem as aves dos céus, observem os lírios do campo. O que é que ele está dizendo? Observem as obras de Deus. Observem as obras de Deus. E através da observação, da meditação, você então vai encontrar conforto para a sua vida. Deus está dizendo: olha para a criação, eu sustento os céus e a terra e todo o mar e esse grande oceano. Como é que eu não vou sustentar a vida de vocês? Que é muito melhor que isso. Ele está dizendo: olhe para as minhas obras. Deus se revelou à humanidade durante séculos, através de seus profetas, através do seu próprio Filho. Ele veio aqui e morreu por nós. Olha a sua obra de redenção. Ele veio e sacrificou para nos salvar da ilha vindoura, para nos livrar desse mundo corrompido, para nos regenerar, para nos dar uma nova vida. Ele fez tudo isso, e agora que você está faltando alimento, ou alguma coisa básica da sua vida, ou alguma outra área da sua vida que esteja se preocupando, será que Deus também não vai cuidar disso? Ele já fez o maior. Será que agora Ele vai deixar que você enlouqueça e se perca nessas circunstâncias? É claro que não. Até das mínimas coisas o Senhor Deus cuida. E é isso que Ele está mostrando. Olhe para as obras dele. Leia a sua palavra, medite na palavra de Deus. Enche a sua mente com coisas boas. O Paulo vai dizer: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável. Observe as obras de Deus, veja o que Ele já fez. Observe aquilo que Ele já fez na sua própria vida. Quantos de nós aqui não temos relatos de que poderíamos ter morrido? Situações em que Deus nos deu livramento. Não só o livramento de acidentes, mas o livramento do próprio pecado. Poderíamos estar ainda de mundo, perdidos, mas Ele veio e nos chamou a nossa consciência. Isso é uma obra de Deus. Ele tem atuado na nossa vida, Ele já tem provado o amor e o cuidado dele. Por que então a gente não confia em Deus? E a única coisa que me traz alívio nisso tudo, porque aqui eu tenho que mencionar que nós, sendo cristãos, nós muitas vezes nos vemos ansiosos, preocupados, abatidos, fracos, caídos. Nos perguntamos por que Deus nos permite passar determinada situação, ou porque aquilo que nós pedimos nós não alcançamos. Deus parece que demora a responder, e a gente se vê aflito.
E a única coisa que me dá alívio aqui é porque o próprio Jesus no texto, ele diz o seguinte, no versículo 30, quanto mais a vós outros, como de pequena fé. Ele se refere a seus discípulos reconhecendo que a fé deles é pequena, mas mesmo assim, ele não deixa de cuidar deles, ele não deixa de considerá-los seus discípulos. Apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa pequenez, Deus ainda assim ele cuida de nós. Então é natural que nós nos vejamos muitas vezes ansiosos, preocupados, mas Deus está fazendo como Ele está dizendo. Olhe para as minhas obras, olhe para as coisas que eu fiz, olhe para o milagre que eu operei em sua própria vida, olhe para os livramentos que eu já lhe dei. E a segunda aplicação que nós podemos tirar aqui é que nós não devemos alimentar esses pensamentos negativos. Novamente, porque a gente cria histórias em nossas cabeças, coisas que provavelmente nunca vão acontecer, e quantas vezes nós já nos vimos ansiosos e excessivamente preocupados, isso nos causou tristeza, nos tirou o sono, a fome, e no final a gente ficou aliviado para perceber que nada daquilo aconteceu. Nada daquilo que a gente estava criando expectativa aconteceu, porque era todo da nossa cabeça. Mas Cristo está dizendo, vocês não devem ficar na segurança, foi a ordem dele. Não fiquem dizendo o que é que vamos comer, o que é que vamos beber. Ele está dizendo, não alimentem essas coisas no seu pensamento. Muito pelo contrário, pense no seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lembrem da bondade dele, lembrem do que ele fez por vocês. Alimentem coisas boas. Quer utilizar seu pensamento? Quer utilizar sua energia mental? Prepare uma mensagem, vá pregar para o seu vizinho. Procure oportunidades de falar de Cristo. Coloque louvor e comece a louvar o Senhor dentro de casa. Coloque uma música alegre, exalte a Deus, e essa ansiedade ela vai embora, porque agora você está elevando os seus olhos para aquele que cuida de todas as coisas. E é isso que Jesus diz aqui: olha, não vos inquieteis, não fiquem alimentando coisa ruim. Isso vai mudar o que? A realidade de vocês. Isso vai ajudar em quê? Na verdade, só vai piorar. Porque agora, com o nervosismo, é que você vai ficar muito mais contundente, você vai pensar muito mais agora, vai ficar travado na hora de tomar uma decisão. Louvemos a Deus, meus irmãos, e devemos alimentar nosso coração com aquilo que é bom e verdadeiro. E por último, que é a última parte aqui, é que devemos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. É isso que deve ocupar o nosso coração. A promessa de Deus é de sustento para mim. Me busquem o meu reino, busquem a minha justiça. Isso tudo que vocês precisam vai ser acrescentado. Sou eu que estou falando, o próprio Deus. Ele está garantindo isso. Busquemos o reino de Deus e sua justiça. Entreguemos nosso coração a Cristo, nossa devoção, planos e projetos a Ele. Busquemos fazer o reino avançar, orando uns pelos outros, nos aprofundando no conhecimento da palavra, animando uns aos outros, recepcionando os que chegam da igreja de Deus, visitando, confortando, cuidando, zelando pelo nome de Deus e pela sã doutrina. Quando nós nos preenchemos com essas coisas, quando nós olhamos para essas coisas e buscamos o avanço delas, então todas essas preocupações agora passam a se tornar pequenas. E olha só, Cristo ainda assim acrescenta todas elas na nossa vida. Ele está falando de riqueza aqui, ele está falando de teologia da prosperidade, mas tudo aquilo que você necessitar, Ele vai lhe conceder, Ele vai lhe dar o sustento necessário. Entenda isso daqui não só como alimento, como comida, mas eu creio que isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Se Deus te deu e te colocou em determinado emprego, Ele vai te dar as capacitações necessárias para você operar e atuar bem naquele emprego e você glorificar Ele naquele emprego. E se Ele te dá filhos, Ele vai te dar as capacidades de cuidar desse filho. O suprimento necessário, as condições de dar um bom estudo, a sabedoria para disciplinar, para ensinar. Se Ele deu, Ele vai dar o meio necessário para você entender. Se Ele tem um chamado para a sua vida e te colocou em determinada área, pode crer que Ele vai lhe dar a provisão necessária para você avançar naquela área. Mas você tem que confiar em Deus, você tem que buscar a Deus. Ele me colocou como pregador e eu creio que Ele vai me dar todo o direcionamento necessário. Ele colocou alguns de vocês em outras áreas diferentes, determinado serviço, trabalho, curso. Ele vai dar as capacitações necessárias, porque o Deus que dá aquele que é mais importante, Ele cuida desses pequenos detalhes também. Nós não devemos subestimar o cuidado de Deus. O fato de Ele ser grande não significa que Ele não se importe com nós. Na verdade, isso mostra que Ele é tão grande, tão grandioso, que Ele cuida dos pequenos detalhes. Isso
isso mostra ainda mais a grandeza de Deus, porque Ele não ignora nada, nada passa batido diante dos seus olhos. Não há nenhuma circunstância, não há nada que Ele não só colocado, que Ele não vai dar por Ele necessário. Mesmo aqui na igreja de Deus, mesmo aqui na casa dele, se Ele nos chamou, Ele vai dar os recursos necessários para a nossa fé continuar firme. Ele vai dar a palavra, Ele vai dar o louvor, Ele vai trazer a alegria no momento certo, Ele vai trazer a disciplina e a correção no momento certo, mas Ele vai dar todos os meios necessários para que nós cresçamos espiritualmente. Eu estou aqui, meus irmãos, no final de tudo. Ele fala da importância da gente descansar em Deus. Quando você olha para o reino de Deus acima de todas as coisas, quando o seu tesouro está no céu, quando seus olhos estão iluminados por Deus e pelo Espírito Santo, e quando o seu Senhor, a quem você ama e se dedica, é Deus, então todas essas coisas vão fluir. A paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Os nossos planos, os nossos projetos vão se alinhando à própria vontade de Deus, e a gente começa a olhar para as coisas com clareza. E até aquilo que para os outros agora parece mal, para nós, na verdade é o bom. A gente vê Deus agindo em todas as coisas. Descansemos, portanto, no Senhor, confiemos nele, na graça dele, não dele para todos. Possamos descansar em Jesus, sabendo que Ele cuida de nós, cada área da nossa vida, do menor aspecto, Deus que Ele atua em todas as áreas. Amém, meus irmãos? Amém. Antes de nós fazermos a oração final, vamos ter um tipo louvor. Então vamos fazer a oração final. Eu vou pedir para amanhã fazer uma oração pelas mães então e fazer essa oração final. Tem um brinde aí para chocolate presente para as mães. Minha mãe não está em casa? Chocolate para as mães. Vou dar para minha mãe, né? É. Tá.